É isso, família Cruz Maltina. Vamos dar uma atualizada. Primeiramente, eu vou falar sobre a apresentação de Jefferson. Sim, o lateral chega para ser reserva de Lucas Piton. Até selecionei algumas coisas aqui, uns pontos importantes, e vou ler aqui para vocês. Ele foi perguntado sobre as suas principais características. Ele informa que é um lateral que chega bem à linha de fundo, que tem um bom passe, um bom cruzamento, que é muito bom na jogada aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, em relação àquela preocupação, que era a velha preocupação. É um lateral que marca bem ou que só ataca bem? Segundo mesmo, além de atacar bem, ele também defende bem. Então já é um ponto que nós ganhamos, né? Tendo em vista que o outro reserva que tínhamos até pouco tempo, que era o Paulo Vitor, atacava bem, mas não defendia tão bem. Então, não tem como falar muita coisa ainda sobre o jogador. Até acho difícil o jogador jogar, pelo menos a princípio, porque o Lucas Piton é um dos pouquíssimos jogadores que, não só a torcida, mas a crítica como um todo, entende que ele é um dos pouquíssimos que vem jogando pelo menos de forma razoável, tirando o último jogo contra o Corinthians, que foi a pior partida dele de longe. Mas o Jefferson chega também com além de ser a missão, além da missão de ser a sombra, né, de Lucas Piton, ele tem na consciência que quando a oportunidade aparecer, ele tem que agarrar. É um jogador que vem mostrando vontade, que tem o Vasco como a sua grande oportunidade de carreira. Não tem outra forma, gente. Temos que aguardar. Vamos torcer e pelo menos é do mesmo nível, se não for um pouquinho melhor do que o Paulo Vitor. Só que aí só o tempo vai dizer se nós estamos certos ou errados, né? Vamos lá, prosseguindo aqui. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a apresentação do... Como é que o mesmo disse? É Pablo Verrete. Um pouquinho de trava-línguas, né? Até coloquei aqui, deu uma selecionar também alguns pontos importantes, pelo menos na minha visão. Ele não falou muita coisa além do normal de estar feliz, do Vasco ser realmente um grande desafio na carreira. Um ponto que eu selecionei aqui é que foi perguntado sobre o que a torcida do Vasco pode esperar. Se eu não me engano, foi o Dieguinho que fez essa pergunta, se eu não me engano. Ele respondeu que nós podemos esperar um jogador que realmente se entrega durante todos os jogos e também é um atacante de área. Ele também sabe fazer esse trabalho de pivô, é muito bom na jogada aérea e ele vem com aquela ambição de ajudar todo mundo. Ele sabe que o Vasco também é uma ótima oportunidade na carreira dele. É aquilo, gente, ele sabe que na altura dos seus 34 anos, o Vasco de longe, com todo respeito aos outros, o Vasco de longe é o time que mais se destaca, é o maior time que ele vai ter na carreira dele. Então ele sabe que com essa idade, dificilmente ele teria outra oportunidade em um time tão grande. Ele vai vir para agarrar, gente. E sinceramente, são jogadores assim que nós precisamos. Jogadores que vão correr como se fosse o último prato de comida. E ele, pelo que eu vi nos vídeos, e até assisti 3 jogos dele, ele é aquele jogador de força, é aquele jogador que se tiver que dar carrinho ele vai dar, se tiver que ir de peixinho numa bola ele vai. Entendeu? Tem inclusive um gol dele, só não lembro, não sei se foi contra o Vélez, que o rapaz cruza, ele vem agarrado do zagueiro. Ele vem agarrado do zagueiro e consegue se antecipar para fazer o gol. Coisa que, sinceramente, eu não via muito no outro centroavante que nós tínhamos, né? Mas, águas passadas. Inclusive, fiquei sabendo que ele tá metendo alguns gols lá no México, mas... aí é problema dele. Vamos lá, prosseguindo aqui. Vou falar agora também sobre a provável escalação para o jogo de amanhã. Antes disso, eu quero só mencionar um ponto, até coloquei na capa. Eu acho incrível que realmente parece ser proposital. Um jogo importante, um momento complicado do Vasco, e eles escolhem justamente um árbitro controverso, um árbitro que já teve algumas polêmicas com o Vasco, um árbitro que tem na família um ex-juiz que, para quem não lembra, o irmão dele teve naquele jogo contra o Paraná, se eu não me engano, que o Eurico entrou no campo, falando que ele estava cometendo eu esqueci o termo que o Eurico usou, mas que ele estava sendo irresponsável. É o irmão do Paulo César de Oliveira, o Lúcio Flávio.
Parece ser proposital. É como eu até comentei com alguns amigos, no próximo jogo eles vão colocar o Daronco e por aí vai. É aquela forma, como é que eu posso dizer? A forma querer afetar, mesmo que indiretamente. Ah, é sorteio. Eu acho incrível que nesses sorteios assim, a gente sempre sai prejudicado. Vamos aguardar e tomara que esteja errado. Não só eu, né? Eu tenho certeza que grande parte da torcida já espera uma arbitragem, no mínimo, complicada. Vamos lá. Prosseguindo agora sobre a provável escalação. Sobre a provável escalação, pelo que eu andei dando uma apurada, e até vi algumas notícias em alguns amigos, né? Eu vi no Pedrosa também. E pelo que eu também cheguei a apurar, o Vasco amanhã ele vem com Léo Jardim no gol. Ele vem com os 3 zagueiros que vão ser mantidos. É o mesmo esquema do jogo contra o Corinthians. Os 3 zagueiros é o Pelé, Léo Pelé pela esquerda. Nem Léo Pelé, Léo, né? Porque ele não quer mais ser chamado de Léo Pelé. No meio da zaga vem Capasso. Pelo lado direito é a primeira dúvida. Quem vem? Miranda ou Robson Bambu? Robson Bambu realmente vem treinando bem. Talvez seja aquele jogador que é um leão no treino, nós não sabemos, até porque não é aberto, né? E o Miranda tem como sua vantagem a sua saída de bola. Então agora é aguardar. É a primeira dúvida na escalação. Você vê Miranda ou Robson. A princípio, pelo menos na minha, não só apuração, mas na minha opinião, vem Miranda. À frente da zaga nós vamos ter Medel. Os 2 alas serão na esquerda, Lucas Piton, e na direita ainda será o Pumita. Eu vou falar para vocês o porquê do ainda. Mais à frente, a outra dúvida é entre Paulinho e Praxedes. Já fica nítido que Jair realmente perdeu o lugar dele. E o quarto homem no meio campo, digamos assim, é essa dúvida grande também. Quem vem? Vem Paulinho, vem Orediano, de repente vem o Peck. A princípio, vem o Orediano. O Orediano deve jogar um pouquinho mais pela direita, mas jogando da mesma forma como ele jogou contra o Corinthians. Pela direita, mas cortando para dentro. Eu acho que é uma ótima posição para ele e, querendo ou não, nós temos que concordar. O último jogo foi um dos melhores, se não for o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. À frente, muitos estão divulgando que o ataque será formado por Sebastião Ferreira e Figueiredo, mas pelo que eu já fiquei sabendo, será Sebastião Ferreira e Pablo Verrete. Só não será o Pablo Verrete se o treinador ver que ele não vai aguentar os 90 minutos ou é que ele vai, de repente, complicar um pouquinho o estilo de jogo, né? Até por causa de entrosamento e tudo mais. Mas se fosse para apostar, eu apostaria em Sebastião Ferreira e Pablo Verrete. E aquilo, gente, nós não temos tempo. E eu de certa forma, posso cravar isso porque foi o mesmo tipo, foi a mesma chegada do Sebastião Ferreira. Chegou, aquela correria para se inscrever, ele mais ainda porque era o último dia de janela. O Vasco já fez questão de apresentá-lo, de repente, se não fosse para jogar domingo, eu acho que ele não seria apresentado, ele iria resolver as coisas que ele ainda tem para resolver. Mas como já foi apresentado hoje, teve essa correria, ele já está treinando, creio eu que o ataque vai ser formado por Sebastião Ferreira e Pablo Verrete. Agora, prosseguindo aqui, eu vou falar sobre uma coisa que está movimentando muito a torcida, né? Cara, a torcida do Vasco é... sei lá, faltam palavras, sabe? É uma torcida tão sofrida que toma tanta pancada durante anos. Diversas administrações que só nos fizeram diminuir, de certa forma. Só que o amor da torcida ainda é o que mantém esse time. É o que mantém esse clube. Então são coisas que mexem realmente, sabe? O Luciano Vieto é um jogador grande, até. É um jogador com muita qualidade. É um jogador que não é barato. Longe disso. E, mais uma vez, assim como foi com o Germancano, a torcida se mobiliza. Cara, teve anúncio, só não lembro o nome da página, mas teve um anúncio que foi na Times Square. Vocês têm noção disso? Você vai pegar o comentário em uma foto dele, tem mais comentário na foto dele do que na foto de apresentação do Messi. Isso é Vasco.
Eu sei que as notícias dão conta que a família tá meio relutante, né, de vir pro Rio. E eu até adiciono uma informação que não é só a família. O momento esportivo do Vasco atrapalha um pouco, porque tá na última colocação e querendo ou não, aí também virando para a parte da família, é compreensível que eles possam ficar mais relutantes, mais receosos, por quê? Querendo ou não, uma das últimas imagens que nós temos da nossa torcida foi aquela briga contra o Goiás, inclusive que é a causadora da ausência da torcida amanhã. Mas sobre isso aí, depois eu vou dar minha opinião com mais detalhes. Uma coisa que poderia ter sido evitada, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. No outro vídeo a gente fala sobre isso. Então, querendo ou não, gente, tem aquele pensamento também. Poxa, vamos lá, vou ajudar. Vou chegar, vou ajudar, vou resolver, enfim. Mas tem aquela visão também de, caramba, se eu não conseguir, pô, se o time não fluir. Porque, infelizmente, futebol não é... Ou felizmente, né? Futebol não é exato. O futebol, ele vive dando ele vive mostrando que ele é completamente imprevisível. Se ele fosse previsível, não teria tanta graça. A verdade é essa. Então, apesar de toda a movimentação tardia da diretoria, né, inclusive do seu diretor de futebol, pode trazer diversos jogadores agora e pode ser que não dê certo. Até porque pode ser que não dê tempo. Entendeu? O que nos dá esperança é o trabalho do treinador, que em 2 jogos, ou 3, né? Ele já conseguiu colocar uma coisa que o Vasco não tinha há muito tempo, que era um padrão tático. É o mínimo. Ele já conseguiu colocar. É o que nos dá esperanças ainda. Então, apesar das contratações, um exemplo, o Vieto chegou. Às vezes pode ser que não dê certo, pode ser que não dê liga. Entendeu? Então a família já pensa, poxa, será que se a gente for pra lá não der certo, vai virar um pandemônio tudo lá? A nossa estadia lá vai ficar complicada? Então é uma coisa que tem que ser levada em conta. Não vou nem entrar nos assuntos de, o Rio é perigoso, porque o Brasil inteiro é... porque a Argentina se demora até pior. Então tem esses pequenos detalhes também que possam chegar a fazer a família, pô, não vamos não, vamos dar uma guardada. Só que por outro lado, isso a torcida é o Vasco. Nos últimos dias vem tentando fazer uma forma que eles entendam que eles vão ser abraçados. Eles vão ser abraçados. E realmente uma informação que tinha rolado aí, que eu consegui confirmar, que realmente o Max Lopes está ajudando. Eu não sei dizer ainda se ele já foi ou se ele ainda vai pessoalmente conversar com o Vieto. Tentar convencê-lo de vir para cá. Com certeza ele vai chegar lá, vai falar sobre as qualidades da nossa torcida. Porque também nós temos que concordar, né, gente? Quando o cara chega aqui, o cara já fica ambientizado, ele já vê que é diferente. Então, o que nós temos que fazer agora é torcer, né, para a vinda dele. E caso não aconteça, nós não temos nem que ficar tristes, sabe? Porque a nossa parte, eu não vou nem falar que a nossa parte nós fazemos porque já fazemos até além demais. Esse trabalho não seria nem nosso, seria da diretoria. Mas, principalmente, temos que torcer também que se for realmente para trazer mais um jogador, um meia, e se não fechar com ele, que tragam outro. Entendeu? Eu continuo mantendo aqui, batendo meu pé, que não existe isso do Ramon, não vou usar um 10, não quero um 10. Não existe isso. Esqueçam isso. Como já vi alguns canais, como já vi algumas pessoas, não, ele joga com 10, o Vieto mesmo não era o 10. Gente, o Vieto é o que jogava atrás dos 2 atacantes, do Igarralô e do Marega. Ele chegava muito no ataque. Sim, ele era aquele camisa 10, só que mais avançado. Ele não é aquele camisa 10 como o Ganso, por exemplo, que é mais cadenciado, não. Ele é jogador de chegar, de pisar na área, de bater pro gol, se apresentar, entendeu? De correr mais ainda, de aparece na direita, aparece na esquerda, aparece pelo meio. Ele é aquele jogador que movimenta ali atrás da zaga. Ele realmente é aquele jogador que vai nos ajudar bastante. E chegando aqui no Brasil, eu já garanto,
em relação à qualidade, pelo menos já demonstrada, facilmente é um dos 3 melhores aí do Brasil, nessa posição. Ele jogando o que sabe, tranquilamente. Então é isso, gente. Amanhã eu volto um pouco antes do jogo. Eu não sei se vai dar pra voltar antes do jogo, mas depois do jogo com certeza. E eu tenho fé que eu vou voltar aqui para falar com vocês após o jogo com uma vitória maravilhosa nossa. Então antes de finalizar, quero fazer mais uma vez um pedido a vocês. Toca lá no sino, ativa as notificações, curte, compartilha, espalha para geral. Porque aqui é um canal de vascaíno para vascaíno. É o canal Mike Cruz Maltino. Até breve.